Olá, seja bem-vindo à nossa série aqui no canal O Espírito Santo em Nós. Esse é o segundo vídeo que a gente vai ter aqui, né? E vai ser um pouco diferente. Eu vou ler Atos 1 e 2 com você e a gente vai entender o que está escrito, né? Lendo algumas referências, trazendo alguns comentários importantes e, enfim, a gente quer descobrir o que está escrito em Atos 1 e 2 sobre o Espírito Santo, que implica na sua vida, que implica na nossa vida, na vida da Igreja de Cristo na Terra. Bom, para começar, eu vou ler aqui Atos 1 e 2, né? E eu não vou ler tudo, porque como o foco é o Espírito Santo, então tem acontecimentos em Atos 1 e 2 que não vão acrescentar, né, por enquanto, né? Mas nós vamos rodar pela Bíblia atrás de respostas, né? Então esse vídeo não vai ter o meu aparecimento, não vai ter vinheta nem nada. A gente vai estudar Atos aqui agora e você vai ler comigo. Eu já recomendo que você pegue uma Bíblia, né? Senta num lugar calmo e preste bastante atenção no que você vai ler, né? Além daquilo que eu vou falar, que eu vou te guiar pelo estudo, preste muita atenção naquilo que você vai ler, né? Por que eu falo isso? Porque Atos é um livro importante da Palavra de Deus, né? Ele contém ali o início da igreja, né? E tem demonstrações de poder do Espírito Santo na igreja também, pela criação e pela ampliação da igreja do Evangelho. Então, a má compreensão desse livro leva muitos crentes hoje a viverem uma vida espiritualmente estranha, né? Eles não sabem como faz algumas coisas, eles não sabem o que é, e o fato de não buscar esse entendimento da palavra faz com que eles continuem e reproduzam esses erros, né? Então Atos é muito importante, é a palavra de Deus também, e a gente precisa estudar, né? No comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes tem uma introdução, né? E tem uma citação que ele faz lá, né? Ele diz o seguinte, ó: citando Leon Tucker, Meyer Pirla afirma que Atos pode ser sintetizado em 3 palavras: ascensão, descida e expansão. A ascensão de Cristo é seguida pela descida do Espírito Santo, que por sua vez é seguida pela expansão do Evangelho. Então, é justamente sobre isso que Atos 1 e 2 vai tratar. É o início, claro, né? E esse entendimento é que precisa ser buscado hoje, principalmente porque muitos usam esses textos aqui para justificar coisas que não existem na palavra. Eu não estou falando de ponto teológico, estou falando de Bíblia, tá bom? E você vai compreender isso tudo hoje. Então, para a gente aprender mais sobre o Espírito Santo e as aplicações dele na nossa vida, a gente vai ler Atos 1, do versículo 1 ao 3, do versículo 1 ao 5, tá? E depois a gente vai ler o versículo 8. Então, o versículo 1 ao 5 e o versículo 8, que é o ponto central, né? Eu não sei se você já pegou uma Bíblia, mas é muito importante que você pegue, porque não pode ficar naquilo que eu acho, tem que ficar na palavra, né? Então você vai ser testemunha, e essa é uma palavra que a gente vai usar muito hoje aqui, mas você vai ler isso na palavra, tá bom? Antes de começar, a gente vai ler o texto. Eu peguei uma Bíblia bem aqui, ó. Eu peguei a minha Bíblia aqui, Nova Almeida atualizada, né, e ela é muito fácil de ser compreendida. Eu fiz isso para que aquelas pessoas, ou talvez você não tenha como pegar a Bíblia agora, então você vai ter um texto claro para você entender, né? E aí ninguém perde, você não deixa de ouvir a Bíblia e você também que está lendo consegue ler também, né? Então vamos lá, o primeiro capítulo diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim.
porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E aí a gente vê aqui no versículo 6 e 7 um questionamento dos apóstolos ali sobre quando ele ia voltar, e ele fala que não cabe a nós e a eles saber o dia e a hora, e depois ele vai tratar de novo da missão, né, do ponto central de Atos, né, do ponto central naquele momento deles, e a gente vive também até hoje, né? Ele vai dizer o seguinte, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então esse é o Atos 1, e aí você vai passar agora para Atos 2, e a gente vai ler, aliás, vamos ler Atos 2 depois, né? Existem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção em Atos 1 e que vai nos levar, nos direcionar tanto para Atos 2 quanto para toda a compreensão do Espírito Santo em nós hoje, né? O Espírito Santo na igreja hoje, nos seus membros, das pessoas que compõem a igreja de Cristo aqui na Terra, né? Uma primeira coisa que a gente precisa ver aqui, e é mais uma curiosidade, é que ele direciona essa carta a Teófilo, né? E não há muito consenso entre quem é Teófilo, e de fato ninguém sabe se Teófilo existe, né? Por que eu posso dizer que ninguém sabe? Porque uns acham que é alguém, outros acham que não é ninguém, então ninguém sabe. No fundo, ninguém sabe. Eles acham que Teófilo pode ser alguém. Eu vi uma teoria de que Teófilo pode ser um nome dado a todos os cristãos da Terra, daquela época, né, que receberam tanto o Evangelho quanto a carta de Lucas, a segunda carta de Lucas, né? Então, que é Atos, nesse caso. Então ele começa lá, em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo. Então ele continua, Atos é uma continuação de Lucas, e a gente vê muitas indicações ao seu escrito anterior, né? Isso é bem interessante, você vê essa composição, né, que flui de um livro para o outro, né? Depois ele vai tratar de um ponto interessante, lá no Atos 1, até o versículo 3, né, que a gente está olhando agora, até o versículo 3, ele vai dizer o seguinte, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Isso aqui é bem interessante, né? Ele está falando que Jesus, ele veio na Terra e deu instruções já por meio do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo já estava na Terra. E uma realidade, o Espírito Santo sempre esteve na Terra. Ele nunca esteve longe de nós, sempre esteve com a gente. O que muda em Atos 2 é que com a vinda do Espírito Santo, ele habitaria dentro de nós, né? Essa é a diferença, no meio de nós ou dentro de nós. Então lá no verso 2, a gente lê que Jesus ensinava aos apóstolos pelo Espírito Santo. E é importante mesmo compreender que o Espírito Santo aparece em toda a Bíblia como um auxiliador, como Deus no meio do seu povo, né? E o Novo Testamento já inicia em Atos completamente novo. Algo completamente novo em Atos. A gente tem aqui agora a descida para habitar dentro dos filhos de Deus, algo diferente de habitar com, né? Sobre esse trecho, a Bíblia de Genebra tem um comentário bem interessante que eu peguei aqui, que ela diz o seguinte, calma aí um pouquinho só. A Bíblia de Genebra tem um comentáriozinho que é curto, né? E lá na Bíblia de Genebra, usando a versão ARA, ela diz o seguinte, mandamentos por intermédio do Espírito Santo. É assim que está na versão ARA. Em seu convívio pós-ressurreição com os discípulos, Jesus havia transmitido aos apóstolos a realidade da sua ressurreição. Isso você vai ver em João 20 até o 21, né? A veracidade da sua messianidade, em Lucas 24, do 44 ao 49, as bênçãos do Espírito Santo, em João 20, 22 e 23, e a natureza do seu corpo ressurreto, em Lucas 24, do 37 ao 43. Então, esse é um comentáriozinho aqui interessante, né, que vai falar sobre as etapas do que acontece, né? E aí a gente tem outro ponto interessante que também em Atos 1, acredito que seja no versículo 2 mesmo, né, que eu vou ler aqui de novo para a gente ver aonde que nós estamos, né? Diz o seguinte, até o dia que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois
Versículo 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus, né? Então ele fala aqui que Jesus apareceu, ele relembra, na verdade, a gente está relembrando, e é por isso que eu gosto de começar por esse ponto, porque Lucas começa por esse ponto, né? Então ele vai resumir que Jesus havia feito na terra depois da ressurreição, né? Ele ensinou pelo Espírito Santo, na verdade ele comeu com os apóstolos e tudo mais, né? E a gente tem parte desse texto aqui, muito importante, que está lá em Lucas 24 ao 27, né? O período justamente que Jesus aparece depois da sua morte, né? E a gente precisa tomar nota de uma coisa muito importante, que eu, inclusive eu vou trazer aqui para o canal, que é a respeito do que Jesus ensinava. Então lá em Lucas 24, no versículo 27, a gente tem um texto muito importante, né? Um pedaço de um texto que importa, né? Apesar de que toda a Bíblia importa. Tá escrito o seguinte: começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Olha que coisa incrível. Jesus, vamos resumir isso aqui para ficar claro para você, porque o texto é difícil se você não prestar atenção nos detalhes. Lá em Lucas 24 está escrito que Jesus ensinava aos seus apóstolos onde Jesus estava em toda a escritura. Ou seja, a gente já tem uma indicação de que provavelmente Lutero estava muito correto em achar que Jesus estava em todos os livros da Bíblia. O próprio Cristo mostra isso. Então ele começa por Moisés, por todos os profetas, e explicava o que dele se achava em toda a Escritura. Isso é muito importante, tá, gente? Ele passou esse tempo ensinando para ele algo que hoje ainda confunde muitos crentes, né? Quando a gente vai falar que Jesus está que é Jesus lá em Provérbios 8, tem gente que não aceita, a gente não entende que é Jesus lá em Provérbios 8, e Jesus fez isso com os apóstolos também, né? E a gente também precisa ter isso em mente, porque quando a gente for falar do Espírito Santo, a gente também vai usar textos antigos, né? A gente também vai usar parte do que está escrito no Antigo Testamento, que é importante. Aliás, toda a doutrina fundamentada no Novo Testamento precisa estar no Antigo Testamento. Nenhum dos apóstolos fundou nenhuma doutrina nova que não fosse revelada nos textos do Antigo Testamento. E vai ter um estudo aqui no canal sobre isso, né? Bom, então esse é o cenário. Os apóstolos escolhidos por Jesus, aprendendo sobre ele no Antigo Testamento, enquanto viam com os seus próprios olhos que aquele Cristo morto na cruz agora estava próximo, né? Estava ressurreto, né? E através do Espírito Santo os ensinava sobre o reino de Deus. Tudo isso aconteceu perto do dia dos Pentecostes, tá, gente? Vemos aqui a preocupação também, a dedicação do Senhor em não deixar os seus discípulos sozinhos, assim como a promessa do Espírito Santo, né, de que o Espírito Santo viria suprir a mesma necessidade em todos os crentes. E isso inclui eu e você, ou seja, Jesus esteve na terra, né, morreu, ressuscitou. Depois que ressuscitou, ensinou os apóstolos e depois cumpriu a promessa de enviar o Espírito Santo para que nós nunca deixássemos de estar com Deus. Ou seja, nós temos Deus e o Espírito Santo confirma isso em nós, né? Bom, essa primeira parte aqui é bem simples de entender e a gente vai passar para a segunda parte, que vai tratar do versículo 4 e o versículo 5, né? Eu chamo isso aqui de que Jesus ordena que esperem, né? A gente tem que ler. Então, olha aí na sua Bíblia de novo, o versículo 4 e o versículo 5. Eu acabei não fazendo na sessão anterior, mas como você está lendo, vai ficar fácil de entender, né? Eu vou continuar na minha Nova Almeida atualizada, tá? E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Essa é a ordem de Jesus. Ele ordena que eles aguardem o cumprimento dessa promessa, né? Dessa profecia. Então Atos 1 e 2 está falando muito do Antigo Testamento, está falando muito dos Evangelhos, né? E Lucas escreveu tudo isso aqui. Então Lucas estava falando basicamente do que ele mesmo escreveu. Tá, gente? É muito importante isso, porque você vê indicações de outros escritos no capítulo 1 que não vão ser para
Marcos, não vão ser para Mateus nem para João, é porque ele tinha escrito nesse caso, tá? A não ser aqueles escritos do Antigo Testamento, tá bom? E a gente tem aqui coisas importantes também. Uma coisa que eu acho muito importante é que ele começa falando que estando com eles determinou. É importante notar que Lucas vai falar de novo parte do texto que afirma a presença de Jesus com seus discípulos. Talvez essa sensação de solidão, né, após ver que o mestre não estava mais fisicamente do lado dele. Talvez Lucas quisesse relembrar, sentir de novo que Jesus estava perto dele. E de fato estava. Né? Deus está perto de todos nós, né? Então ele começa, estando com eles, determinou-lhes, né? Não é à toa que ele coloca essas palavras. O jogo de palavras na Bíblia não está à toa ali, não é coincidência. Cada palavra faz sentido, cada frase faz sentido. A gente tem que entender isso separadamente também, né? A ordem foi a seguinte, que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperasse a promessa do Pai. Uma coisa que a gente pode prestar atenção, todo o texto bíblico aponta para a vinda do Messias, né? De Gênesis a Apocalipse, né? Ele vem e ele vem de novo em Apocalipse. Então todo o texto bíblico aponta para a vinda do Messias e como ele resolveria o problema do pecado. Os profetas também escreveram sobre a conversão dos filhos de Deus e a descida do Espírito Santo. Então isso também é revelado nas profecias, né? E Lucas está relembrando que Jesus havia prometido quanto ao Espírito Santo, aqui nesse caso. E a gente tem uma lista de textos que fala do Espírito Santo nos evangelhos. Vou citar aqui alguns textos para vocês. Tem os textos mais fáceis de entender e tem os textos que são mais difíceis de entender. Por exemplo, Mateus 10, 20. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Então, Jesus está falando que quando eles fossem presos, eles falariam inspirados pelo Espírito Santo. Tá vendo? Então, esse ensino está quase que meio encoberto aqui, mas está escrito. Lá em Marcos 1:8, a gente tem Marcos falando, escrevendo sobre o que João Batista falou, né? Eu batizei vocês com água, ele porém os batizará com o Espírito Santo. Marcos 1:8. Também a gente tem aqui a profecia do Espírito Santo. Em João 1, versículo 13, a gente também tem mais profecias que estão meio que ocultas. Elas estão ali, mas você precisa prestar atenção para entender. Ele diz o seguinte, ó: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Já mostrando a obra do Espírito Santo na conversão que ele mesmo escreveu em João 3, versículo 5, diz o seguinte, Jesus respondeu, em verdade, lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se não é um nascimento humano, é um nascimento de Deus, agora Jesus vai falar que esse nascimento é do Espírito, o Espírito Santo opera em nós esse nascimento. E tem vários textos óbvios, né, que falam diretamente ao Espírito Santo e que são mais fáceis de entender. Eu coloquei esses aqui, que são mais difíceis, que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção para enxergar, né? Mas tem lá em João 16, 13 ao 15, por exemplo, que diz o seguinte, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir, né? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo anunciar, de anunciar tudo quanto o Pai tem, tudo quanto o Pai tem é meu, desculpa, eu errei aqui, né? E vou lá de anunciar, tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou lá de anunciar, né? Essa versão aqui eu acho que é a ACF, por isso que ela dá uma embolada aqui, né? Mas tá tranquilo. Mas tem umas partes importantes, por exemplo, o Espírito Santo é o Espírito da verdade que nos guiará na verdade, né? E ele não vai falar dele mesmo, ou seja, ele não vai puxar uma glorificação para ele, ele vai dizer tudo que ele ouviu, e ele vai anunciar o que as coisas que iriam acontecer, que vão acontecer, né? Lembrando que nós temos isso na Bíblia hoje, tá? E o Espírito Santo comunica com nós a partir da Bíblia, tá bom? Isso é uma coisa que pode confundir muita gente, por isso que eu deixo bem claro, né? E o que a gente garante, o que nos garante que a gente tem o Espírito Santo hoje, né? O que garante é que são as promessas, né? As verdadeiras promessas feitas por Jesus,
não apenas registrada no Novo Testamento, né, como a gente vai ver mais para frente, mas toda a palavra de Deus aponta para a vinda do Espírito Santo. E se a gente crê que Deus é fiel, a gente tem que ter certeza que nós temos o Espírito Santo em nós, né? Um detalhe muito importante é que em momento algum Jesus condiciona essa promessa com um evento externo. Nós lemos Jesus afirmando que o enviaria e aprendemos com o apóstolo João, né, que todos os crentes já podem nascer, só podem nascer de novo se for da água do Espírito. Sendo assim, qualquer condição para comprovação da presença do Espírito Santo em nós, que seja externa, não tem apoio das Escrituras. E negar a presença dele em todos os crentes também é negar a própria salvação. O que a gente vê em Atos 2 será mostrado de forma simples e direta, e também representa, né, uma mudança interna. A gente vai ler daqui a pouco, ou seja, ele nos transforma de dentro para fora. E os sinais não poderiam ser externos, né? Se é uma mudança interna, se o Espírito Santo em nós faz uma mudança completa e externa, esses sinais precisam ser internos. Desculpa, interno, né? Então não há motivo para crer ou para pendurar a salvação ou batismo com o Espírito Santo em sinais externos, e sim em sinais internos, né? A mudança de caráter, a mudança de atitude, a mudança de caminho, a mudança de desejo são provas de um batismo, de uma salvação, né? O batismo com o Espírito Santo está completamente ligado com a salvação, né? Há dois aspectos importantes aqui, né, que Lucas coloca. A primeira coisa que ele colocou aqui no versículo 4 e 5 é a confirmação do profeta, né? Você lembra lá que ele falou? Vou ler de novo aqui. Porque, na verdade, no versículo 4, não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, né? E isso é uma confirmação do profeta. Ele afirma que as palavras de João Batista, que ele vai falar depois, são as suas palavras. E ele reforça o fato de que João é um profeta enviado por Deus, como também foi registrado em Lucas, né? Lucas registrou isso também, lá em versículo 3, lá em Lucas 3, versículo 2, ele diz o seguinte: veio a palavra de Deus até João, filho de Zacarias, no deserto. Então, isso é a palavra de Deus. Essa profecia é digna de confiança porque ela reflete a palavra de Deus, e Jesus confirma: essas palavras são as minhas palavras, né? E a gente vê também o evangelho que tem dois resultados, né? E isso aqui causa muito transtorno para muitos crentes, né? Um evangelho com dois resultados. Lucas não está usando aqui o termo fogo, né? Lê de novo. Vamos ler o versículo 5 de novo, ó. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Acabou o fogo, né? Dentro de poucos dias. Ele não usa o termo fogo para se referir à vinda do Espírito Santo aos discípulos, ainda que ele tenha escrito lá no sermão de João Batista, né, que está registrado lá em Lucas 3, 7 e 17. Se você conferir, eu dou uma pausa aqui, volta lá em Lucas 3, 7 e 17, que você vai ver que Lucas também coloca fogo. Ele fala que João disse que Jesus viria batizar com o Espírito e com fogo, mas aqui ele não usa o termo fogo quando ele se refere ao batismo dos crentes, né? A vinda do Espírito aos crentes. Mas a gente tem um evangelho, deixa o carro passar aqui, a gente tem um evangelho com dois resultados. O primeiro resultado é o Espírito para a igreja, né? Para os eleitos, né? E o segundo resultado é a condenação, né? E muitos crentes acreditam que o batismo com o Espírito Santo é o batismo com fogo descrito lá no texto de Lucas, né? Porém, fazendo uma leitura correta, a gente percebe que João estava apresentando esses dois aspectos da vinda de Jesus, né? Os eleitos, aqueles que crescem no nome de Jesus, ele enviaria o Espírito Santo. Quanto aos outros, ele enviaria o castigo. Há, de fato, duas mensagens no Evangelho. João mostrou isso quando disse que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. João 3, versículo 18. Enquanto Paulo usa termos parecidos, né, ele vai falar a mesma coisa, né, para ensinar o mesmo princípio. Um evangelho com dois resultados. Lá em 1 Coríntios 1, 18, ele fala o seguinte: a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, ela é poder de Deus. Dois resultados
para um evangelho, né? E tem um comentário na Bíblia de Estudo King James Fiel que apresenta muito, né, que acrescenta muito ao nosso estudo aqui para a gente continuar. A gente está terminando a segunda parte e já pulando para a terceira parte, né? Ó. Desculpa que a minha garganta agora, né, coisou. Lá na Bíblia King James diz o seguinte, pelo versículo 5: o batismo de João era uma lavagem simbólica para purificar e indicar o arrependimento do pecado. O batismo de Jesus, que Jesus estava para promover aos cristãos, teria um impacto maior e envolvia a habitação do Espírito Santo. Isso tudo você está vendo no primeiro capítulo de Atos. E muita gente vai para o segundo capítulo de Atos para compreender o que é batismo com o Espírito Santo. Estão lendo errado. Primeiro você precisa entender o contexto, para depois partir para o texto, né? E é isso que a gente fez agora, e compreendeu, né? Então eu vou ler de novo esse verso para você e vou explicar rapidamente o que a gente aprendeu. Ó. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem, que não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Então Jesus, enquanto estava com eles, ordenou para que eles aguardassem a promessa que foi feita por ele também, né? A qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Não falando de fogo, mas já dando uma introdução ao que aconteceria e que está registrado em Atos 2. Beleza? Então agora a gente pode continuar no nosso terceiro ponto, né? O ponto mais importante de Atos, né? Muita gente vai passar aqui, ó, e vai direto para Atos 1, Atos 2, né? Aqui na minha Bíblia, na verdade, está toda rabiscada. Mas eles vão passar direto para Atos 2. E aí a gente precisa parar um pouco e ler todo o texto, né? Então o ponto mais importante de Atos, o ponto mais importante de toda a igreja, na verdade, é o Atos 1, versículo 8. Porque ele vai dizer sobre tudo que a igreja faz, sobre tudo que a igreja precisa fazer, né? Bom, mas para a gente continuar, a gente vai ler de novo, né, o versículo 8. E é bem importante lembrar que eu fico o tempo todo lendo o texto, né? E quando eu vou fazer esses estudos, eu faço do mesmo jeito, eu sempre leio o texto. Toda hora eu estou lendo o mesmo texto, para que a minha compreensão comece a aumentar. Então, detalhes que eu não vi, eu vou ver depois. E isso faz com que a gente consiga compreender melhor. Então olha aí na sua Bíblia, Atos 1:8, diz o seguinte: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse é o coração de Atos, né? Não apenas do texto aqui, né? Mas de toda a igreja cristã. É estranho, né? Tipo, é um texto estranhamente ignorado, né, por aqueles que desejam falar em línguas. O texto esquecido, que é lido apenas nos cultos de missões, vai definir todo o livro de Atos e a história da igreja na Terra. Eu não sei se você percebeu, mas por que a gente precisa negligenciar esse verso, né? Por que muita gente vai usar ele só para cultos de missões e não vai fazer vai fazer um sermão com isso aqui, né? Por que eles não podem mostrar Atos 1, versículo 8? Porque eles precisam que as pessoas fiquem presas, fiquem encantados com fábulas, né, com coisas que o texto não existe, não mostra. E para isso é necessário que eles não leiam todo. É necessário que as pessoas não conheçam todos os textos, né? Mas a gente tem aqui um texto que você vai ler hoje, não tem como fugir. A gente já está nele. Que diz o seguinte, a primeira parte lá que eu achei importantíssimo, né? Mas vocês receberão o poder do Espírito Santo, né? Ou na NAA que diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, né? Este é o motivo para a gente ter conhecido o Evangelho, né? É por isso que nós podemos ouvir o Evangelho. A virtude do Espírito Santo aqui, e é do Espírito Santo, de propagar o Evangelho, né? Dele recebemos os dons espirituais para que a igreja de Cristo seja edificada. Mas quando a igreja ainda não tinha nenhuma forma, foi necessário enviar o Espírito Santo para dar início a ela. Então, parte da promessa do Espírito Santo é esse, distribuir o Evangelho, né? O envio missionário da igreja em Atos é um dom do Espírito Santo, né? O texto está claro sobre isso. A gente estava conversando um tempo atrás sobre missões, né, da igreja. Missões e lembrando que não é
o homem que decide essas coisas, né? E muita gente briga por causa disso, né? Isso é um dom do Espírito que faz com que a igreja cumpra o ID. É o Espírito Santo que faz com que a igreja invista em missões, né? E, de fato, uma das características de igrejas que não prestam atenção ou que não dão ouvidos ao Espírito é a falta de envio missionário. A não preocupação com isso faz parte de igrejas que não estão abertas à palavra. Elas não querem saber o que está escrito, né? Agora, quando a gente vai fazer esse estudo, a gente já não briga por isso, né? A gente já não tem mais problema com isso aqui, porque a gente sabe que isso tem a ver com o próprio Espírito. A gente entende que não cabe só ao homem, né? E sim ao Espírito. O Espírito Santo veio sobre eles, né? Hoje ele também vem sobre nós, né? De fato já veio sobre todo crente. Mas os objetivos do crente moderno parece querer moldar o que diz a Bíblia sobre essa vinda, sobre essa virtude mostrada em Atos 1, que foi colocada em prática em Atos 2, né? Nós queremos uma vinda para a glorificação do profeta, muitos vão falar assim, ou do ungido, né? Enfim, o Espírito parece vir glorificar o homem, porém, não é isso que a gente vê no texto bíblico. E o que a gente está querendo hoje? Ver o texto bíblico. Então, a virtude, o poder é do Espírito Santo e veio para cumprir uma missão, para cumprir algo que foi determinado anteriormente, né? Isso está escrito no próprio versículo 8, que vai ser o maior versículo da primeira sessão, né? Por que o Espírito Santo veio? Né? E está escrito lá em Atos 1:8, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você precisa entender que o acontecido em Atos 2 não foi para você falar em línguas, não foi para você receber poder, foi para ser testemunhas, né? Além de todas as promessas quanto ao envio do Espírito Santo, Lucas está registrando, né, o motivo principal quanto à história da igreja no primeiro século. Usando tudo que Jesus já havia dito, a gente tem a certeza de que o cumprimento de todas elas é espalhar o Evangelho pelo mundo. Eu deixei parte do que Jesus disse quanto ao Espírito Santo, né, que eu citei ali em cima, eu deixei para falar aqui, que é um verso muito especial, né? E é muito especial porque o cumprimento da profecia demonstra que o Espírito Santo de Atos 2, que a gente lê em Atos 2, é um espírito missionário. E Jesus ensinou sobre isso de forma bem sutil lá em João 3, né, mas compreender aquele texto pode deixar muitas pessoas assustadas. Isso aqui pode fazer com que a sua vida espiritual faça completamente sentido a partir de agora. João 3, versículo 8 diz o seguinte: não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus está literalmente falando que os crentes verdadeiros, esses que recebem o Espírito Santo, os eleitos de Deus, todos os crentes que confessam Jesus como Salvador e que vivem uma vida de santidade, o crente, gente, estou falando, tá? Eles seriam como vento, é isso que ele está falando, né? E nós ouvimos, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Seria, por acaso, estranho afirmar que os crentes verdadeiros são como vento? Para você seria estranho? Porque é isso que está escrito, né? E se a gente observar o que acontece em Atos, pessoas sendo espalhadas pela terra, como um vento, seria estranho imaginar que o novo nascimento leva o crente à missão de espalhar o evangelho por toda a terra, começando de onde ele está, ou daqui, dessa mesa que você está, e partindo até os confins da terra? Mas que nós vemos hoje, quando falam sobre o batismo do Espírito Santo, o que eles falam para a gente sobre isso, né? Que é necessário falar em língua de anjos, né? Para que fique provado que ele existe. Mas isso não é o que está escrito. Essa não é a alta importância do texto em Atos, né? A importância aqui é ir por todo o mundo pregando a palavra de Deus. É o que eu disse agora há pouco. Sem ler o contexto, fica fácil criar qualquer coisa, né? Mas quando você lê o contexto, as heresias morrem, né? Esse texto aqui, versículo 8, né, Atos 1, versículo 8, é tão importante que ele não se divide em visões teológicas, né? Todas as pessoas interpretam ela da mesma forma. Uma amostra disso que eu tenho aqui é a Bíblia de Estudo King James Fiel,
e a Bíblia de Estudo NVT, que são duas linhas completamente diferentes, né? Então a gente lê, por exemplo, lá na Bíblia King James Fiel, diz o seguinte: o maior foco do livro de Atos é declarado nesse verso. Jesus disse que os cristãos receberiam o poder do Espírito Santo quando o Espírito Santo descesse sobre eles, capacitando-os a serem, primeiramente, suas testemunhas em Jerusalém, espalhando em seguida até a última parte da terra. Ou seja, o maior foco de Atos está aqui, né? Lá na Bíblia NVT ele completa, né? Na verdade ele diz a mesma coisa, mas ele completa, e eu peguei só a parte que ele completa, e diz o seguinte: mais adiante, Jesus dirige um chamado semelhante a Saulo de Tarso, lá em 9,15, né? Atos 9,15, um perseguidor dos cristãos judeus que se tornaria o principal instrumento do Senhor para a propagação das boas novas entre os gentios. Percebem que esse é o centro? Percebe que essa é a importância? Então, quando fala de batismo com o Espírito Santo, nós precisamos lembrar que isso acontece também para que o Evangelho seja cumprido, para que o Evangelho seja espalhado, né? Fica muito claro que todos concordam que o envio do Espírito Santo, em Atos 2, tem como objetivo a difusão do Evangelho. Para isso ficar mais claro, a gente precisa compreender duas coisas que eu vou falar com vocês agora. A primeira coisa eu chamei de meio pelo qual, né? E o outro é o motivo para o qual. Então a gente vê lá em Atos 2 essas duas coisinhas acontecendo. Atos 1 vai falar da importância da descida, e Atos 2 vai demonstrar. E isso a gente vê e vai entender como é que acontece na prática. Primeiro, o meio pelo qual, os meios pelo qual Deus faz Atos 1 acontecer, em Atos 2, e através do dom de línguas, né, no caso. O dom aqui não é o mais importante, ele é o veículo por onde Deus cumpre o que deseja. Esse é o meio pelo qual. Como é que Deus realiza o que ele quis com o envio do Espírito Santo? Lá em Atos 2 eles falavam em línguas estrangeiras, e na verdade em Atos todos eles falam em línguas estrangeiras. A gente vai ver uma amostra disso em Corinto, que é o próximo estudo que a gente vai fazer aqui no canal. Então o meio pelo qual ele faz isso é o dom de línguas, né? É claro que ele tem outros meios, por exemplo, Paulo foi um meio pelo qual, né? E ele não se considerava tão importante assim, ele sabia que ele era só o meio pelo qual Deus cumpria aquilo que queria. E o motivo para o qual, que é o segundo ponto, que é o motivo para o qual Deus distribui línguas estrangeiras ali em Atos 2, né? Não era para impressionar, não era para virar constatação de batismo. Deus deu línguas estrangeiras para que o Evangelho fosse pregado a todas as nações que estavam ali representadas. Então, nesse caso, o motivo para o qual é mais importante do que o meio pelo qual. Então, qual é o motivo? Espalhar o Evangelho. Esse é o importante. Esse é o importante, né? E nós somos frutos disso hoje. Dons de línguas estrangeiras que comunicaram o Evangelho para nós, né? E que funcionou muito bem, graças a Deus, né? Apesar de gerar muitos comentários e discussão, Atos 1 e 2 são extremamente simples de compreender. A linguagem de Lucas, os detalhes empregados são suficientes para entender o que o autor queria ensinar. Há aqui mais aplicações do que desafios, né? Atos 2 é o mais simples, porém a compreensão do primeiro, esse que a gente acabou de ver aqui, torna mais fácil compreender o segundo. Eu posso resumir esse capítulo 1 da seguinte maneira. Vamos resumir aqui. Durante o tempo em que Jesus passou na terra, após a sua ressurreição, ele ensinou um monte de coisas aos discípulos, incluindo a compreensão dos textos antigos a respeito de si mesmo. Certo dia, pouco antes dele ser levado aos céus, ordenou aos discípulos que aguardassem em Jerusalém o cumprimento da promessa a respeito do Consolador, como prometido por ele nos evangelhos. Ao ser questionado sobre o dia do seu retorno, Jesus, negando-se a responder, os mostrou que, com a vinda do Espírito Santo, eles seriam capazes de testemunhar o Evangelho por todo o mundo, começando por onde estavam, né? Após isso, foi elevado ao céu, onde aguarda o tempo determinado ao lado de Deus. O que Jesus havia prometido aconteceu no dia de Pentecostes. Muitas pessoas de vários lugares do mundo estavam presentes até que um som vindo do céu fez com que todas as nações ouvissem as boas novas do Evangelho. Isso é um resumo básico e que vai a fundo no texto, né? É isso que acontece em Atos 1
E aí ele nos prepara para Atos 2, que é o acontecimento de fato, né? Aqui é a preparação e nós vamos passar agora para o cumprimento, que é o texto que mais implica textos bíblicos, né? E que, sinceramente, eu fiquei mais de 2 meses pensando, calculando, planejando falar isso aqui com você. E a gente vai finalmente falar hoje, tá bom? Então, abre sua Bíblia agora em Atos 2. Vamos lá, então. A sua Bíblia está pronta aí, né? A gente vai ler agora Atos 2, né? Para concluir o nosso estudo. E Atos 2 é a parte... Eu imaginei que eu iria explicar essa parte aqui de forma mais rápida, mas na verdade ele tomou mais tempo ainda, né? Porque existem muitos símbolos, existem muitos sinais aqui que a gente precisa observar, senão a gente acaba não entendendo, né? Vamos lá. É claro que é fácil de compreender, mas eu quero mostrar para você uma coisa interessante aqui, né? Vamos lá. Por algum motivo que eu não sei, Atos 2 continua sendo um mistério para muitos cristãos, né? Principalmente aqueles que acreditam no dom sobrenatural de línguas angelicais ou humanamente desconhecidas, né? Ou línguas antigas, tal. Essas pessoas aí têm uma dificuldade extrema de compreender Atos 2, né? Porém, a leitura sincera do texto, e quando eu digo sincera, é você não ler o texto a partir do que você acha, você lê o texto a partir do que está escrito, né? Essa leitura sincera mostra algo surpreendentemente simples de compreender, né? De forma que eu não vou nem fazer uma apresentação imensa, né? Apesar de ficar um pouco grande. Eu vou apenas mostrar e a gente vai observar os pontos importantes, né? Há um esboço bem simples de Atos 2 que pode ser usado, que diz o seguinte: a parte A é um evento esperado, né? A parte B é o resultado do batismo, do evento. A parte C, o contexto histórico que Lucas conta. E a parte D, um sermão escatológico de Pedro. E a parte E, o resultado dessa vinda, né? E a gente vai aqui tratar isso com 3 tópicos só, né? O contexto histórico já conclui o nosso estudo aqui. Foi o máximo que eu consegui fazer para que ficasse um pouco mais compacto, né? E mesmo assim não ficasse ruim de entender. Então vamos lá. A gente precisa antes ler, né? E a gente vai passar aqui para a parte 1, que é o evento esperado, que vai do versículo 1 ao versículo 3 de Atos 2. Então eu vou ler aqui, você lê aí na sua, ou ouve eu lendo, né? Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, né? Esse é o evento esperado, né? A vinda do Espírito Santo, que foi dita em Atos 1. Tá, gente? Nunca se esqueça que o Atos 2 está interligado com Atos 1. Nunca se esqueça, né? E tem uma curiosidade aqui, principalmente para os desigrejados. Eles vão adorar isso aqui, né? O texto diz o seguinte: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pá, né? Se você não está indo numa igreja, meu filho, olha, indicações de pessoas reunidas no mesmo lugar, né? Os aspectos mais óbvios do texto vai dizer respeito ao dia em que aconteceu a vinda, né? Outros detalhes mostram como isso aconteceu. Lucas conta que estavam todos no mesmo lugar e assentados, como numa reunião, né? A Bíblia de Estudo Genebra diz que eles provavelmente estavam numa casa próxima ao templo, local onde as pessoas estavam devido ao dia do Pentecostes, a festa, né? Lucas não diz o que estavam fazendo, né? E se estavam orando ou não. Isso de fato ele não diz, né? E também não diz se houve um grande arrependimento ali, né? Como ensinam os avivalistas, né? Que buscam esse evento sobrenatural, né? Não a conversão do homem, mas o evento sobrenatural, né? Que eles tanto buscam, né? Eles falam sobre um grande arrependimento, ou se eles estavam orando ou não, né? Não fala isso, né? Lucas só diz que aconteceu de repente, talvez para mostrar que isso realmente não acontece pela influência humana, né? É algo que apenas o Espírito Santo faz. Ele decide e faz,
né? Aqui, na verdade, se cumpre uma profecia, portanto não há necessidade de acontecer novamente esse envio, esse evento sobrenatural, né? Algumas pessoas questionam, talvez você também faça isso, né? O fato de ter acontecido em outros lugares registrado em Atos. A gente vai tratar mais sobre isso, né? Mas só um ponto aqui de curiosidade, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Talvez estavam orando, talvez estavam adorando, né? Certamente estariam adorando, né? E foi nesse lugar que veio o Espírito Santo, né? E o texto vai dizer o seguinte: veio do céu um som como que um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam, né? Se as traduções estiverem certas, se as melhores estiverem certas, né? Desse texto, este é um dos trechos que as pessoas confundem, né? Muitos enxergam aqui 3 elementos e, de fato, a própria Genebra tenta interpretar 3 elementos, né? Um som, um vento e o fogo. Porém, não há vento no texto. Não há vento. Lê de novo. Veio do céu um som como de um vento impetuoso, né? Então, não há vento aqui. Então, onde está o sopro do Espírito? Eu não sei aonde que tem isso na Bíblia, né? E onde ensina a fazer isso na Bíblia, mas eu sei que aqui em Atos não há vento. Ele é usado como uma ilustração de um grande som que preenche toda a sala. Pode até ser que Lucas tenha usado a palavra vento, né? Ou, como está em Strong, respiração, rajada, brisa, de acordo, né, com o dicionário. Pode ser que ele tenha usado isso para demonstrar que era a vinda do Espírito, já que o mesmo Espírito Santo muitas vezes é visto como um vento, como um sopro, né? Mas o que o texto está de fato afirmando é que o vento é que um som como que de um trovão ou uma tempestade entrou no lugar onde eles estavam. Portanto, não há vento entrando no local, e sim um som. É difícil imaginar como foi a vinda desse som, né? E como que ele invadiu apenas a sala onde eles estavam. Mas isso é um fato sobrenatural, né? E aí, quando acontece, a gente vê que eles receberam línguas, né? Como se fossem línguas, como que de fogo. Eu vou ler de novo o versículo 3, que diz o seguinte, ó: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, né? Esse é o centro do problema, né? É aqui que o bicho pega, né? Que muita gente vai falar que ali era línguas de mistério, né? Que ali era coisas espirituais, né? Claro que é espiritual, mas o acontecimento aqui é compreendido por todos, né? Pela dificuldade em explicar o que Lucas estava vendo, né? Muitas pessoas enxergam aqui a importância do batismo com o Espírito Santo e retiram o que aprende no capítulo 1 sobre a sua vinda e aposta todas as fichas no sinal miraculoso, né? Como visto no verso 3, que a gente acabou de ler. Há um mistério aqui que geralmente é solucionado usando o texto onde o profeta João diz com Espírito e com fogo, né? Porém, se o apóstolo Lucas não usa esse termo fogo na primeira citação, lá em Atos 1, versículo 5, ele não precisaria estar se referindo aqui separadamente, né? Então a gente tem um problema, mas aqui tem fogo, mas não é o fogo que está lá em Lucas, não é o fogo que está lá em Lucas. Eu aprendi no livro Você se torna aquilo que adora, do G.K. Billy, né, que algo parecido acontece com Isaías, né, e não nos evangelhos. Vou ler um trecho aqui do texto que ele usa para explicar e a gente vai conversar sobre isso. Ó. Abre aí Isaías 6, versículos 6 e 7, que é o acontecimento. Está escrito o seguinte: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Então a gente tem aqui algo quente como fogo, a brasa viva, né, tocando a boca de um profeta. E pode ser que você não saiba, mas uma brasa é um pedaço de madeira em chamas, tá, gente? Eu não sei, tem gente que não vai saber, né? Nasce na cidade, né? Então aquilo ali era quente também, tá, gente?
Aquilo tocou a boca do profeta e, como resultado, ele estava purificado dos seus pecados. E nos versos seguintes de Isaías, ele é enviado a comunicar ao povo de Deus uma mensagem de arrependimento. Então, esta é sem dúvida a melhor descrição do que acontece em Atos 2. A gente tem os símbolos, a gente tem o envio e a mensagem do arrependimento, que é o evangelho, né? O evento visto por Lucas envolve línguas, como que de fogo, pousando sobre cada um deles, né? Que foi batizado, é claro, só as pessoas que foram batizadas ali na hora. E o que acontece depois não explica apenas o envio de Isaías, que ele foi pregar a palavra, foi levar a palavra. Explica e se encaixa no capítulo 1 de Atos, né? Que é ser testemunha por todo mundo. E, de fato, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós também somos perdoados dos nossos pecados e nós também passamos a desejar comunicar o Evangelho. Esse é o envio do Espírito Santo. Isso acontece em nós hoje, é real, acontece com você também, né? Muitas pessoas vão ignorar isso e não vai ouvir esse envio, né? Ou muitas pessoas vão ser enganadas e nunca vão ser enviadas. Mas o Espírito Santo, eu acredito que chega em todas as pessoas na hora certa, né? E todas elas uma hora vai fazer parte desse grande envio missionário, né? E isso explica o nosso ponto A, né? O evento esperado, a vinda do Espírito Santo e essa purificação pelo fogo, línguas como que de fogo, né? Aparece sobre eles ali, o mesmo acontece com nós hoje, tá? E a gente tem aqui o resultado desse batismo, que é o nosso ponto B, né? E a gente precisa tomar nota sobre isso aqui, e é onde eu vou explicar sobre a vinda, as outras vindas do Espírito Santo em Atos, tá bom? Mas para isso a gente precisa ler o versículo 4 até o versículo 8. Então dá uma olhada aí na sua Bíblia, Atos 2, 4 a 8, que diz o seguinte, ó. Vou ler na Nova Almeida ainda, tá, gente? Ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, né? E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene. Bom, passei um pouquinho aqui, né? Mas isso é o resultado do batismo. É isso que acontece, né? Com a vinda do Espírito Santo, algumas coisas acontecem sobre aqueles que o recebem. Mas antes de partir para esse resultado, que é tão aguardado, cabe aqui uma breve explicação do motivo de ter acontecido antes com os judeus e depois com os gentios, que é uma das dúvidas, né? Eu encontrei uma definição muito boa lendo o livro de Atos, né? Aliás, lendo o livro A Obra do Espírito Santo, de Abraham Kuyper, que tem aqui no canal, né? No Compras de Novembro, que eu falei aqui no canal também. Você pode ver lá também. Ele diz o seguinte, acompanha o raciocínio dele, ó. Além desses, ocorreram alguns derramamentos isolados do Espírito Santo, assistido pela imposição de mãos dos apóstolos, como no caso de Simão, o mágico, lá de Atos 8, 9 até o 25. Nós explicamos isso como que se segue. Agora que ele vai começar a explicar. Como de tempos em tempos novas ligações são feitas entre as casas individuais e o reservatório municipal, isso mesmo, ele está usando, gente, um exemplo de casas que recebem água de um único reservatório. Tá? A casa é o povo judeu, né? E a água é o Espírito. A água é o reservatório, nesse caso, tá? Então ele está usando essa ilustração. Também novas partes, ou novos membros, novas pessoas, novas casas do corpo de Cristo são acrescentadas às igrejas, né? À igreja, que é a casa principal, vindas de fora, sobre as quais o Espírito Santo foi derramado. É perfeitamente natural que nesses casos os apóstolos apareçam como instrumentos e que, ao receberem
na igreja pessoas que vêm de uma parte do mundo ainda não ligada a esta, eles estendam a todos pela imposição das mãos, né? E a comunhão do Espírito Santo que habita no corpo. Bom, imaginem um grande reservatório de água, agora é eu que vou falar, que está interligado a uma casa. Essa primeira casa é o povo judeu. O derramamento foi a ligação do Espírito com o povo judeu. Outras casas vão ser anexadas à primeira casa, que trata-se de nós, né? E aí não há mais a necessidade desse evento miraculoso, porque a primeira casa já está ligada ao Espírito e nós estamos ligados a ela também. Então todos nós participamos do mesmo Espírito, todos nós recebemos água do mesmo reservatório, né? Isso também explica porque hoje as pessoas recém-convertidas recebem o Espírito Santo somente de maneira comum. Aqueles que são convertidos entre nós já estão na aliança, já pertencem à semente da igreja e ao corpo de Cristo. E ele vai concluir uma frase que eu achei muito importante. Ó. É evidente também que a oração por outro derramamento ou batismo do Espírito, como visto lá em Atos 2, é incorreta e vazia de significado real. Tal oração, na verdade, nega o milagre do Pentecostes, pois aquele que veio e habita conosco não pode vir a nós, né? Ele não pode vir por quê? Porque ele já está em nós. Isso já aconteceu, entende? Por isso que é errado pedir para que aconteça de novo, uma coisa que já aconteceu, né? Isso resume o motivo, né, pelo qual a gente vê em Atos outros fenômenos, mas não vemos mais como visto em Atos 2, né? Mas para compreender melhor a vinda do Espírito, é preciso compreender o que os profetas ensinam também. É agora que a parte que vai pegar mesmo, tá, gente? São textos muito valiosos, né? Pois falam de um só povo. Não falam de o povo judeu e gentil. Falam só sobre o povo de Deus, que são todos os que adoram a Jesus por toda a terra, né? E aí a gente tem aqui um dos resultados, que daqui a gente vai pular para as profecias antigas, que é a parte interessante. Você pode ler de novo, no versículo 4, fala que como resultado, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, né? Essa primeira sentença que a gente precisa observar, talvez a mais importante também, né? Porque com a descida do Espírito Santo, eles ficaram cheios dele, né? Mas essa pequena frase tem sido ignorada. Esse é um dos motivos que levam muitos a crerem que ainda não estão batizados com o Espírito Santo, né? Porque eles pregam e muitos pregam que o batismo com o Espírito Santo é o dom de línguas, né? Mas não é isso que o texto está falando. A partir do momento que o Espírito vem, eles já estão cheios desse Espírito, né? Para compreender melhor esse fato, como eu disse anteriormente, né, a gente precisa ver o que a Escritura diz sobre esse acontecimento, e especificamente sobre ficar cheio do Espírito Santo. Então, para isso, a gente precisa fazer como Pedro. Pedro vai fazer isso mais tarde e fazer agora. Voltar às profecias e buscar o conhecimento da promessa, né? E nesse caso, a gente tem tudo o que precisa para compreender como que o crente é cheio do Espírito Santo. Seja crente do primeiro século, do segundo, seja da nossa época e os próximos crentes. Vai ser do mesmo jeito, né? Bom, a gente tem duas profecias aqui que eu vou tratar, né, e todas as duas estão em Ezequias, né, e a gente vai ler agora aqui. Então abre aí sua Bíblia. Eu disse Ezequias, não sei por que eu digo Ezequias, mas você vai precisar ler Ezequiel no capítulo 34. Eu digo Ezequias porque eu misturo Jeremias com Ezequiel, não sei por que, mas abre aí Ezequiel 34, né? Depois, seria bom depois você ler tudo, né? A gente vai ter que ler só um pedaço para não ficar muito mais extenso do que já está, né? Mas Ezequiel, capítulo 34, versículo 12 ao 13, a gente tem a profecia do pastoreio de Cristo, né? Que é importante lembrar isso aqui para passar para o próximo passo, tal. Diz o seguinte: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as trarei de volta à sua terra.
Vou apacentá-las dos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados na terra. Não, percebe que esse texto implica em muita coisa, né? Em muita coisa. Primeiro que Deus está falando pelo profeta. Ele está dizendo que o próprio Deus viria apacentar suas ovelhas. Depois que o próprio Deus ia livrar eles de todos os lugares por onde estão espalhados, um povo espalhado, né? Depois vai tirar ele do meio desses povos e congregar de diversos países e vai trazer de volta a sua terra. A sua terra aqui é o reino de Deus, que é um lugar, né? Vai apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes e nos lugares habitados da terra. Todos os lugares vão ser alcançados, né? Então, usando o profeta de Deus, o profeta, né? Deus prometeu que um dia viria pessoalmente encontrar suas ovelhas que estavam perdidas, né? Esta é certamente a melhor descrição do que Jesus veio fazer na terra, e isso que a gente vê no Evangelho e também vê acontecendo hoje, né? Chamando as suas ovelhas perdidas. Isso já estava profetizada anteriormente, né? E Jesus também confirma a veracidade dessa profecia lá em João 10. Né? Ele afirma ser o bom pastor. Isso é parte do que estamos vendo acontecer em Atos. O povo recebeu o Espírito Santo e começou a espalhar o Evangelho. Mais disso, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Né? Veja que o mesmo profeta vai falar 2 capítulos depois. Né? Ele diz o seguinte lá no capítulo 36, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o espírito de pedra e lhes darei o espírito de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Né? Nos versos anteriores de Ezequiel 36, antes do 26 que a gente leu aqui, o profeta diz que Deus tiraria o seu povo do meio de outros povos, também repete, né? Alguma coisa que foi dito no capítulo 24, e após isso ele mostra que derramaria água pura sobre o povo, que pode muito bem ser o Evangelho chamando ao arrependimento, né? E continua descrevendo como faz, e como faria e como faz, na verdade, né? Como é que ele faz essa conversão do homem. Primeiro, ele derrama água pura sobre nós, isso é o perdão pelos nossos pecados através de Jesus, do Evangelho. Depois ele nos dá um novo coração, mudando os nossos desejos, antes de pecado e agora de santidade, e então ele coloca o seu Espírito Santo dentro de nós. O profeta está dizendo isso, tá? Deus está usando o profeta para dizer isso. Esta é a obra da conversão cristã, uma mudança completa, e o recebimento do Espírito, né? Tudo isso acontece com o crente que crê em Jesus, uma única e definitiva vez. E isso estava escrito muito antes do Messias vir, né? E cumprir o que estava planejado, né? Foi isso que aconteceu em Atos 2, e seguindo as profecias, eles estariam, após esse acontecimento, prontos a serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, até aqui onde a gente está agora, né? Tudo que Lucas registra no verso 13 é derivado dessa profecia também, né? E de tudo que foi revelado sobre a descida do Espírito Santo. De forma que poderíamos resumir tudo com um grande evangelismo mundial. Tendo essas informações, a gente já pode voar no texto agora, né? Daqui para frente, e resumir os pontos mais importantes para que fique claro o que estava acontecendo, começando pelo efeito da descida do Espírito Santo. Então, antes disso, resumindo Ezequiel 36, no ato da conversão, o homem recebe o Espírito Santo. Essa profecia se cumpre em Pentecostes, no dia de Pentecostes. De lá para cá, todos os crentes têm não a presença do Espírito Santo, mas o Espírito Santo dentro de cada pessoa, né? O mesmo Espírito. E aí tem algumas constatações importantes do restante do texto que vai mostrar pra gente o que estava de fato acontecendo e como isso acontece hoje nos nossos dias. Então eu vou comentar aqui cada ponto e vou falar como isso acontece hoje, para que você perceba que isso não morreu em Atos, né? Mas também não acontece com esses eventos miraculosos, e também não acontece com dons de línguas literais, como está escrito lá, falar inglês, espanhol e outras línguas tal, né? Mas você vai entender como que você pode observar essa verdade hoje nos nossos dias, né? Então, o primeiro efeito,
começaram a falar em outras línguas, né, conforme o Espírito Santo lhe concedia, versículo 4. Para cumprir o ID, né, para eles cumprir o que estava escrito em Atos 1, o que Jesus tinha dito que ia acontecer, lembrado lá no capítulo 1, eles receberam o dom de falar no idioma das pessoas que visitavam Jerusalém. Esse dom segue toda a igreja primitiva, sendo usado para evangelização nos idiomas de quem ouve, né? Isso acontece em 1 Coríntios também, gente, é o mesmo dom. Também acontece nos nossos dias, mas muita gente está perdida em um dom de língua de anjos, e muita gente quer apoiar um dom de línguas que não se ouve, não se conhece. O problema é que essas línguas são compreendidas, não são línguas antigas, são línguas compreendidas. E como é que você pode ter o dom de língua hoje? Simples, comunicando o evangelho a outras pessoas. Isso acontece quando o Espírito faz com que as pessoas que ouvem o que você está falando entendem o que você está falando. É isso que aconteceu em Atos 2, né? A gente também tem um registro histórico de Lucas, né? Ele vai falar lá quanto ao povo que estava ali. Lucas diz que em Jerusalém, naquela ocasião, estavam morando judeus de todas as nações do mundo. Então mostra mais uma vez que aquilo ali era um evento mundial, né, digamos assim. Talvez as pessoas dos lugares mais famosos, ou sei lá, né, mas estavam pessoas de outros povos ali também. E com a vinda do Espírito Santo, esses judeus, que a gente vai repetir para que fique mais claro, né, com a vinda do Espírito Santo, os judeus batizados começaram a falar de Cristo nas línguas de quem estava ouvindo. Fato que vai ser demonstrado no versículo 8 e 9. E a gente vai ter que ler aqui, né? Vamos ler aqui para ficar mais fácil de entender. O versículo 8 e 9 diz o seguinte de Atos 2. Ó. Então, como os ouvimos falar? Como é que a gente ouve eles falar? Cada um nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia. E ele vai continuar na lista ali, né? Até o versículo 11 ele vai falar sobre esses povos. A pergunta registrada em seguida por Lucas deveria ser suficiente para quitar essa dúvida, né? Eles observando tudo aquilo perguntaram: como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Olha que texto revelador. Eles não estavam apenas falando em línguas estrangeiras, eles não estavam falando coisas sem nexo, eles estavam falando sobre as grandezas de Deus em suas próprias línguas. É por isso que o dom de línguas não é um dom de línguas angelicais, não é um dom de línguas de uma língua desconhecida. Não, esse dom de línguas que a gente tem na Bíblia fala sobre as grandezas de Deus, prega o evangelho de Deus. Isso é o dom de línguas, o que nós não vemos em nenhuma igreja que fala esse dom hoje, né? No verso 12, uma coisa que pode confundir quem lê sem observar o texto, principalmente o verso 11, né? Ele diz o seguinte: todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer, né? Porém, a pergunta aqui não é sobre o que eles estavam ouvindo, e sim sobre o que estava acontecendo. Como foi visto anteriormente, eles estavam compreendendo o que ouvia. Então não faria sentido fazer essa pergunta, né? Eles estão perguntando sobre o acontecimento e não sobre o que eles estavam ouvindo, né? Sendo assim, há algo que devemos observar em Atos 2, muito importante também. A evidência do batismo foi falar nas línguas dos povos que estavam lá, mas isso não é o que garante o batismo. Essa constatação tem sido observada há muito tempo e muitas pessoas que não têm o dom de línguas estrangeiras ou de anjos, como eles falam, né, se sentem como que não fossem batizadas. Porém, precisamos compreender e aceitar que a palavra diz o que a palavra diz sobre a sua vinda. Em Atos, a urgência era a pregação do evangelho. Por isso, quando a profecia se cumpre, eles começam a espalhar o evangelho por todos os lugares. Foi isso que Jesus disse que aconteceria. Lucas lembrou de registrar lá no capítulo 1. Né? Então, se fôssemos igualar o que acontece em Atos, esquecendo tudo que lemos na Bíblia sobre a verdadeira conversão, ainda assim, se fosse ignorar tudo, a gente chegaria à conclusão de que o batismo com o Espírito Santo capacita o crente à missão de levar o Evangelho. Tá? Não teria espaço para colocar nada além disso, que é só isso que está escrito, né? Isso também é fundamental na conversão do homem, né? Isso não é errado, é isso mesmo também. Porém,
o que as profecias ensinam sobre a ação de Deus no homem é que ele seria um novo homem, né? Como Ezequiel diz: eu tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel diz que essa é a conversão também, faz parte de mudança, uma mudança interna, um novo desejo, uma vontade de obedecer a Deus, a capacidade de cumprir o que Deus manda. Isso é a conversão bíblica, né? Ele quer dizer que o próprio Deus vai mudar o crente, né, e dar a ele o Espírito, né, a todos os crentes, né? A evidência, portanto, do batismo é a mudança de direção em relação ao pecado. Esse mover do Espírito que leva as pessoas ao arrependimento e as prepara para obedecer a Deus, como mostrado pela profecia, e consequentemente ser testemunha dele, mesmo que seja de onde você está, até todos os lugares. Então, o que quer dizer o Espírito Santo em nós? Primeiramente, que nós temos o Espírito Santo. E em segundo lugar, que a evidência não é algo externo, é algo interno, é algo que começa dentro de você e que faz com que o Evangelho seja pregado a partir do seu entendimento, porque ele capacita você a compreender a palavra a partir do seu amor ao próximo. Muitos apóstolos vão falar de amor ao próximo quanto a isso, né? A partir daquilo que você fala. Você começa a falar agora de Deus, não mais do pecado. Você ama agora falar de Cristo e não do pecado. E aí, por fim, o resultado final é que outras pessoas vão ouvir de Deus por você, né? Portanto, temos o Espírito Santo, sem falar em línguas. Será que isso é uma verdade? Né? Com toda certeza a gente recebe o Espírito de Deus, né, ao crer no Evangelho. E todo aquele que crê é morada desse Espírito, né? Isso deveria deixar as igrejas de hoje com vergonha de não investir, não treinar, não enviar missionário pelo Brasil e pelo mundo. A conclusão de tudo isso vem do apóstolo Pedro, né? E para compreender o que ele está dizendo, nós precisamos compreender parte da profecia. Neste caso, Pedro está usando o profeta Joel. Ele faz uma leitura do profeta Joel, né? E o profeta Joel profetizou sobre o retorno de Jesus também e sobre esse derramamento do Espírito. Mas ele profetizou o livro todo sobre o julgamento das nações. E Pedro vai usar apenas um trecho para demonstrar que o que estava acontecendo ali era a vinda do Espírito. Mas o contexto geral de Joel também precisa ser observado. Mas eu vou passar rápido e você vai ler depois Joel aí, depois você termina de ler todo o livro, que é muito importante. Bom, essa começa a última parte desse estudo, né? E antes de passar, eu quero lembrar você de que esse estudo foi dado no Telegram, né? E que as pessoas que participaram desse estudo puderam comentar em tempo real no Telegram, né? Apesar de que isso é feito no privado, mas eu sempre levo o que eles falam pro nosso canal. Então a gente tem um canal no Telegram. Para você achar a gente lá, é só digitar no campo de pesquisa do Telegram @EATRE. A gente chama de EATRE, né? Então lá sempre tem estudos, né? Eu fiquei uma semana planejando esse estudo e fiquei mais de 2 meses pensando em como aplicar o estudo de Atos 1 e Atos 2. E daí muita gente, já que não estava satisfeita, né, pediu 1 Coríntios. E a gente vai fazer 1 Coríntios também, mas só ali nos capítulos 12, 13 e 14, explicando especificamente o dom de línguas, né, para aquelas pessoas que não compreendem ainda o que é essas línguas em Corinto, né. Já falo para vocês que é a mesma de Atos, mas isso não é suficiente, nós precisamos ir para lá. Isso vai ficar para uma nova oportunidade. E uma outra coisa que eu vou fazer é disponibilizar este estudo em e-book. Então aqui na descrição do nosso vídeo vai ter um e-book constando o primeiro estudo, que foi sobre quem é o Espírito Santo, e este estudo que você está vendo agora, né? Uma outra coisa que a gente precisa, esses estudos tomam tempo, né? E eles precisam alcançar mais pessoas. Por que alcançar mais pessoas? Para que eu me torne famoso? Não, nada disso, nada disso. Com esses estudos nós temos ajudado muitas pessoas que estão percebendo, estão despertando para uma verdade bíblica. E eu gostaria, obviamente, de que mais pessoas despertassem. Você não precisa falar quem eu sou, você não precisa mandar curtir o meu canal,
e curtir o vídeo. Você só precisa apresentar essa verdade a ele. Você pode fazer isso mandando um e-book, você pode fazer isso falando com essa pessoa e você pode fazer isso compartilhando o vídeo. Então, quanto mais pessoas descobrem a verdade, mais feliz nós ficamos. Nós não recebemos nada, o YouTube não dá dinheiro suficiente para a gente se preocupar com isso, e aí a gente está no Telegram, que também não tem dinheiro algum. Nós fazemos isso para que Deus seja levado a outras pessoas. Nós não ajudamos a Deus, nós cumprimos aquilo que Ele manda a gente fazer, tá bom? Então, a gente vai finalizar com o sermão escatológico de Pedro. Por que eu posso chamar o sermão de Pedro de escatológico, né, que vai ali do versículo 14 ao 21? Porque ele está citando um livro que é escatológico, né? Durante muito tempo eu fiquei pensando, né, por que Pedro está usando Joel, se ele pode usar Isaías, se ele pode usar Jeremias, Ezequiel e tantos outros profetas, né? Aí eu li o texto, né? E, enquanto eu não fiz isso, eu não descobri a verdade. Enquanto eu não fui atrás de comentário, eu não fui atrás de nada desse tipo, não. Eu fui atrás do texto, né? Porque é um mistério saber por que Pedro usa Joel para falar sobre isso. E quando você vai para Joel, tudo fica mais claro, né? Agora que esse segredo, né, que a gente falou até agora ficou aparente, que a gente já sabe sobre Joel também, a gente precisa ler o texto que está escrito em Joel, né? E Pedro vai usar Joel 2 para falar aqui. Ele está usando um texto de Joel 2, né? O texto de Joel 2 é grande, mas ele vai tratar da parte final ali, a gente também vai passar por ele, né? E Joel 2 começa a falar sobre o grande dia. Na verdade, Joel fala sobre esse grande dia, o dia que as nações seriam julgadas, né? E o capítulo 2, Joel 1, Joel vai falar o seguinte: toquem as trombetas em Sião e deem o alarme do meu santo monte, no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Esse é o alarde de Joel 2, né? E começa no capítulo 1 também fala parte disso, né? E esse ainda não é o texto citado por Pedro, como eu disse, né? Ele cita a parte final do capítulo, mas a gente precisa compreender o que está sendo tratado até a citação dele, né? Joel fala sobre o pecado do povo, lá do capítulo 1 até agora, Joel fala sobre o pecado do povo, o que Deus faz para castigar o povo, das promessas do Senhor, do dia do Senhor que viria após tocarem as trombetas aqui no capítulo 2, né? O que pode muito bem representar o Evangelho sendo proclamado de lá para cá, né? De lá para o mundo, e após isso ele trata dos dias de trevas, que vai para descrever um grande castigo seguido de uma descrição do Senhor, dos exércitos de Deus, né? Chegando no verso 12, tratando da misericórdia de Deus com o seu povo e partindo para a vinda do Espírito Santo e a salvação do seu povo, né? Este é o texto que Pedro cita, né? Uma questão importante precisa ser vista aqui em Joel. Pedro cita um texto onde vemos a vinda do Espírito Santo, mas também vemos o retorno de Jesus, né? Seria essa, fica óbvio, né? Seria essa uma prova de que o próximo acontecimento é o julgamento das nações, como ensinado pelos amilenistas? Bom, eu sou amilenista e eu não consegui ver outra coisa, né? Eu acredito que seja assim, né? Então lá em Joel, e a gente vai estudar Joel para depois voltar para Atos, diz o seguinte, Joel 2, 28 ao 31 diz o seguinte, ó: e acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até mesmo os servos sobre as servas, até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Percebe que Joel mostra muito mais do que Pedro aqui. Claro, Pedro, né? Pedro estava querendo mostrar aquelas pessoas que estavam acontecendo naquele momento, né? Algo urgente para que todos entendessem o que significa a vinda do Espírito Santo. Lendo o texto completo de Joel, fica evidente que este é o evento que precede a vinda de Jesus.
E diferente do que ouvimos por aí, este evento não tem revelação de um dom de línguas, de anjos nesse caso, né? Antes ele trata das línguas humanas como mostrado em Atos 2, levando o povo a ser testemunha de Cristo como ensinado em Atos 1. Então, conhecendo a profecia, conseguimos entender melhor o que está acontecendo. Muitas profecias foram mostradas nesse texto, aliás, nesse estudo, né? A fim de ser mais fácil a compreensão do que acontece em Atos 1 e 2. De forma que não há muita coisa a mais a ser acrescentada quanto ao assunto, né? É muito óbvio, né? Cabe agora um resumo para que a gente consiga encaixar todos esses acontecimentos e finalmente sanar qualquer dúvida quanto ao Espírito Santo em Atos ou na Bíblia, como a gente já viu aqui, né, nesses dois estudos, né? Vamos lá então. No plano da salvação, Deus envia o seu Filho a fim de buscar suas ovelhas. Nós vimos isso em Ezequiel 34. Isso acontece pelo chamado do Evangelho. A estes que são chamados eficazmente, o Senhor lhes envia o seu Espírito no ato da conversão, como visto em Ezequiel 36, né? Correspondem eficazmente ao Evangelho e são avivados pelo Espírito Santo, né? E são enviados a pregar o Evangelho. Assim como Jesus ensina em João 3, 7 e 8, né? Estes não vivem mais para si, né? Eles não vivem mais para os seus prazeres, para as suas vontades, mas são ferramentas de Deus, né? Para que Deus cumpra a sua promessa de chamar todos os seus escolhidos, como dito em João 10, né? O bom pastor que vai chamar suas ovelhas, todas as ovelhas, e vai nos livrar do dia do julgamento final, ensinado tanto em João 5:24, quanto em Joel, no capítulo 1, 2 e 3, né? E tudo isso pode ser lido em Joel. Leia. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, os eleitos, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, ajuntamento, estão sendo ajuntados, a igreja, né? E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, uma obra de Deus, né? A maior prova de que Atos 2 se trata do envio missionário acontecendo de fato no instante da vinda do Espírito pode ser constatado pelo mesmo capítulo, né? Após esse evento que a gente falou até agora, das línguas estrangeiras e da pregação de Pedro, que é carregado de texto do Antigo Testamento, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas, né? 3.000 pessoas, né? Então, eu perguntaria, qual é o papel das línguas estrangeiras em Atos 2? Unicamente para comunicar o Evangelho e cumprir o que havia sido profetizado, nada mais do que isso. E qual o resultado disso tudo? Pessoas foram alcançadas, convertidas pelo Espírito Santo e batizadas, quase 3.000 pessoas num dia só, né? Você faz parte dessas pessoas também, né? O que isso tudo muda na sua vida, né? E que muda na vida de quem começa a compreender essas coisas. Algumas coisas precisam ser levadas a sério. Estou bolando já minha língua aqui. Após uma longa leitura e após esse estudo todo, né? Primeiro, o evento de Atos 2 é o cumprimento de uma profecia que não se cumpre novamente por não haver falhado quando aconteceu, foi perfeitamente cumprido. Segundo, após a descida do Espírito Santo, primeiro sobre os judeus, depois sobre os gentios, faz com que todo novo convertido receba o Espírito Santo e já tenha uma vida transformada. Antes de uma vida de amor ao pecado, agora uma vida de obediência a Deus, né? Terceiro, um dos efeitos da conversão verdadeira é o desejo de falar de Deus a outras pessoas, mas o efeito principal está no coração e na mente, uma mudança no coração e na mente. Podemos crer que temos o Espírito Santo. Ponto 4, né? Pois quem prometeu é fiel, ele é justo para cumprir, não porque merecemos, né, ou porque nós somos bons, mas porque ele é fiel a si mesmo, como está escrito nas profecias de Joel também. Joel fala, eu não vou fazer isso por vocês, eu vou fazer isso porque eu sou fiel, né, a mim mesmo. E isso está escrito, gente, é só ler que está escrito. Quinto ponto, qualquer tentativa de atrair essa descida do Espírito Santo é por si só fracassada, pois o mesmo já está em nós, isso já se cumpriu. Sexto,
o fato de que muitas igrejas não experimentam esse avivamento não está apenas nas pessoas que são muitas vezes desconectadas do cristianismo, né? Não prestam mais atenção, não vivem o cristianismo, mas isso também tem a ver com a soberania de Deus e a soberana vontade do Espírito Santo, que é Deus e possui por si só todos os atributos do Pai, né? Toda essa exposição precisa levar o crente a uma reflexão do que acredita e aquilo que faz, né? Precisamos aprender a buscar as respostas diretamente no texto e orar pela iluminação do Espírito Santo, pois nos últimos dias, nos nossos dias, muitos falsos profetas se levantariam, né? Isso é uma profecia, e se levantam. E estamos vendo isso acontecendo hoje mesmo. Compreender para que estamos aqui e por que o Espírito Santo habita em nós deve primeiramente fazer com que desejemos mudar completamente o que estamos acostumados a fazer e buscar unicamente a vontade revelada de Deus na sua palavra. Assim como Paulo sauda o povo de Corinto, nós precisamos ser assim também. Nós precisamos aprender a buscar o verdadeiro crescimento a partir da palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios 1, versículo 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em Cristo, e em toda a palavra e em todo o conhecimento, isto é, a palavra de Deus. Fique com Deus e até o próximo estudo aqui no canal Palavras em Chamas.